Então, agora que a gente já conhece a parte básica da eletrodinâmica, naquelas três partes, parte 1, 2 e 3 da aula de corrente elétrica, vamos começar a explorar mais detalhes técnicos aí a respeito, né? Eu agora vou fazer o seguinte, você lembra que eu começo a aula toda vez desenhando um pedaço de fio? Eu vou parar com isso, tá? Eu vou parar com isso e vou adotar a linguagem mais prática dos circuitos elétricos, que é a representação esquemática, tá? Então, um fio como aquele que a gente estava vendo nas aulas anteriores lá, ele representa uma resistência elétrica. Isso eu tinha dito logo na primeira aula para você, né? Não sei se você está lembrado, dá uma revisada lá, se não lembra, vê o vídeo de novo. Eu tinha falado que o movimento dos elétrons no interior de um fio metálico, estava dando muito exemplo de fio de cobre, ele não é um movimento livre, ele não é um movimento, tranquilo, ele é um movimento que sofre bastante resistência. Então, a partir de agora, eu vou colocar no lugar dos meus fios, né, este símbolo aqui, ó, um zigue-zague assim, ó, né? Zigue-zague lembra a gente de caminho sinuoso, caminho torto, né? Caminho difícil, certo? Esse símbolo desse zigue-zague aqui também serve para representar o que a gente chama de resistência. Isso, todo material oferece uma resistência para a passagem da corrente. Então aqui, ó, a resistência elétrica. No meu desenho esquemático aqui, ó, eu também não vou mais ficar desenhando pilha, tá? Eu vou desenhar normalmente aqui um pontilhado, tá? Vou desenhar aqui um outro pontilhado, né, nas extremidades, né? Então aqui seria o equivalente ao fio. E daqui, ó, até aqui, né, eu vou desenhar uma grandeza que eu já apresentei ela para vocês na última aula, que é a diferença de potencial. Para nós, a diferença de potencial é a causadora da corrente elétrica, tá? Então dá para você continuar imaginando assim, ó. Tem um polo positivo de um lado, tem um polo negativo do outro, e aí surge uma corrente elétrica. Mas, a partir de agora, nós vamos entender, para ficar mais prático um pouco o nosso curso, que a DDP é quem gerou a corrente elétrica, tá bom? Vamos parar de falar de polos positivos e negativos, se bem que está lá, né? Está lá. Eu vou falar DDP gera corrente elétrica. Já vamos anotar o nome de cada uma das coisas aqui, então, ó. Aqui eu tenho, né, o U, que a gente chama de diferença de potencial, DDP. Tem gente que chama de tensão. Tensão. Tem muito técnico que chama de voltagem. Por que chama de voltagem? Vem aqui no canto comigo, ó. Falando de unidade aqui de novo, ó. A DDP, ela é medida em volt. Tudo bem? Volt, abreviação V maiúsculo, em homenagem a um físico chamado Alessandro Volta. Tudo bem? A DDP, então, é a tensão. Esse R aqui, ó, esse R aqui, né, é a resistência elétrica. Representa, né, a resistência elétrica. Tudo bem? Qual é a unidade da resistência elétrica, Jota? A resistência elétrica, ela é medida em ohm. A gente escreve assim, ó, OHM. Em homenagem a um físico também, George Simon Ohm. Na hora de abreviar, a gente usa esse símbolo grego aqui, ó, a letra ômega. Tudo bem? Então, resistência elétrica. E aqui, né, a nossa tradicional corrente elétrica, nós já vimos a unidade dela. Isso daqui é
intensidade de corrente elétrica. Qual é a unidade mesmo? Só para lembrar, nós já vimos na última, a intensidade de corrente elétrica, o I, né, é medida em ampere. Ampere, A maiúsculo. Certinho? Tudo bem? É lógico que essas três grandezas aqui, a resistência, a corrente e a tensão, elas se relacionam. E saber essa relação é fundamental, tá? Saber a relação entre tensão, resistência e corrente é fundamental e isso tem até nome, isso é chamado de primeira lei de Ohm. Ninguém ousa entrar numa prova que cai física sem saber a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm afirma o seguinte: a tensão é proporcional à corrente e a constante de proporcionalidade é a resistência. Então isso daqui, ó, é decorado, tá? Decorado para agora, tá? Não vai deixar passar. Acontece o seguinte, né? Existem alguns equipamentos e alguns dispositivos, né, em que essa resistência aqui, ó, ela não depende nem da tensão e nem da corrente, né? Quando o resistor, né, ele não depende nem da tensão e nem da corrente, essa relação, né, U igual a RI, ela gera a seguinte curva característica. Curva característica é a curva que mostra o comportamento da tensão em relação à corrente. Então, ela gera essa curva aqui, ó. Pô, Jota, você falou curva e desenhou uma reta. Esse é o nome do gráfico, curva característica do resistor. Quando isso daqui é uma reta, significa que o R não depende nem do U e nem do I. E nessa circunstância, a gente chama a resistência de resistência ômica. Resistência ou resistor ômico. Por que, Jota? Tem algum resistor que não é ômico? Isso. Tem os resistores que não são ômicos. Quer ver, por exemplo, a curva característica de um resistor que não é ômico? A curva característica fica assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Tudo menos uma reta. Pode ser assim? Pode ser assim. É um arco de parábola. Então, o que você vai falar? Ah, não é reta? Então o R depende da tensão e da corrente. Portanto, o resistor é não ômico. Agora veja bem, é não ômico, então ele não obedece à relação de Ohm. Não é isso que eu disse. Né? Eu disse o seguinte, né? O U e o I não influenciam no R, é ômico. Se o U e o I influenciam no R, aí é não ômico. Uma maneira de matematicamente falar isso significa dizer o seguinte, ó. Quando você mede este ângulo aqui, ó, né? Quando você mede esse ângulo através da tangente, a tangente desse ângulo aqui, ó, o que ela vai ser? A tangente desse ângulo ela vai ser, calcula rápido aqui, ó, é o cateto oposto
Quem é o cateto oposto? É uma tensão. Pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É esse pedaço aqui, ó. É uma corrente. Se você medir a tangente de θ, né, e isso daqui, né, ficar constante, isso daqui for constante, quer dizer, der sempre o mesmo valor, o resistor é ômico. Mas se não ficar constante, aí o resistor não é ômico. É uma maneira matemática de você dizer aquilo que eu disse. Eu prefiro o jeito físico. Quando o R não depende nem do U nem do I, né, o resistor é ômico. Quando o R depende do U e do I, aí ele é não ômico. Tudo bem? Agora, mais uma coisinha, já falando de uma forma avançada. Você viu que eu tirei aqui o fio, né, e substituí o fio, né, por uma resistência, por um símbolo de resistor, tá certo? Mas a resistência depende do tipo do fio? Sim, a resistência depende sim do tipo de fio, tá? Eu vou fazer aqui essa dependência. Essa dependência ela é chamada de segunda lei de Ohm. Acabo de falar para vocês, né, que quando a resistência é ômega, quando o resistor é ômico, a resistência não depende nem do U nem do I, mas depende de alguma coisa? Depende sim, do tipo de fio, por exemplo, como eu estou dizendo. Tá, aqui está o fio, ó, né? Aquele fio cilíndrico que eu estava desenhando nas aulas, que foi substituído pelo símbolo, como eu já disse várias vezes. Né? A segunda lei de Ohm fala o seguinte para a gente, olha, a resistência elétrica desse pedaço de fio, ela depende dessa área aqui. Essa área recebe o nome de área de seção transversal. É um corte perpendicular nesse fio. Né? Ela também depende, gente, disso daqui, ó, do comprimento do fio. Daqui até aqui, ó, comprimento do fio. E ela depende também do material que esse fio é feito. O material, daqui é uma letrinha Rho. Como é que fica a segunda lei de Ohm, J? Como é que fica o cálculo da resistência em relação a tudo isso que você está dizendo aí? O material, a grossura do fio, o comprimento do fio. A segunda lei de Ohm fica assim, ó. A resistência é Rho L sobre A. Rho L sobre A. Quem é Rho? Rho é resistividade, uma característica que depende do tipo de material. Quem é L? L é o comprimento do fio. Fios compridos têm mais resistência do que fios curtos. Quem é A? A tem a ver com a bitola do fio, a grossura do fio. Nota que quando o A aqui é grande, o R é pequeno, quer dizer, fios que são grossos, eles têm menos resistência do que fios finos. É por isso que aquele fio que chega na tua casa, vindo lá do poste da rua, ele tem que ser um fio grosso, porque ele vai ter que suportar uma corrente grande. Ele tem que ter baixa resistência. Tudo bem? Então, esta daqui, ó, é a nossa segunda lei de Ohm. Tá? Ah, Jota, a resistência depende de mais alguma coisa? Sim. Depende da temperatura, sabe por quê? Porque esse Rho que está aqui, ó, ele pode variar com a temperatura. Um delta Rho. A resistividade depende da temperatura. Então, ela é a resistividade a uma temperatura de referência, Rho0, alfa, delta T. Tá? Isso daqui já é um conhecimento avançado. Se você quiser, eu vou grifar. Né? A resistividade, que é aquela característica que depende do material, ela não só depende do material, como também depende da temperatura.
Tá? Vamos escrever essas coisas todas aqui no meu canto, aqui, ó. Quem errou? Rho. Resistividade. Resistividade é o inverso da condutividade, tá? Olha, a condutividade é o inverso da resistividade, tá? Vamos lá. Quem é L? L é o comprimento do nosso fio. Comprimento do fio. E quem é A? É uma área, é a área de seção transversal. Vou marcar só área aqui. Vamos colocar as unidades desse povo todo aí? Então vamos lá. A resistência já está em ohm. A área. Se a gente vai trabalhar com sistema internacional de unidades, a área tem que ser medida em metro quadrado. Só que aqui nessa matéria é muito comum achar milímetro quadrado. Sabe por quê? Metro quadrado é uma unidade boa para medir área de apartamento, né? Para você medir grossura de fio, metro quadrado é um exagero. Então a gente usa, normalmente a gente usa milímetro. É fora do sistema internacional de unidades, mas é mais prático. Milímetro quadrado, então. Comprimento do fio. Aí não, o rolo do fio tem tantos metros, né? Então é medido em metro mesmo. Aqui, ó, medido em metro. O que mais que está faltando aí? A resistividade. A resistividade, né, ela é medida em... Né, vamos ver aqui como é que é medida. Eu vou passar esse A para cá, metro quadrado. Vou passar esse L para cá. Isso daqui vai dar ohm vezes metro. Ohm vezes metro. Fiz uma análise dimensional aí de cabeça, né? Tudo bem? Tudo em ordem? Tudo tranquilo? É isso que eu gostaria de comentar com você. Esse alfa aqui, ó, esse alfa tem unidade de T a menos 1, né? Por que que T a menos 1? Desculpa, grau Celsius a menos 1, tá? Isso daqui é variação de temperatura. Grau Celsius a menos 1, vamos colocar ele aqui então. Faltou o alfa. Tem espaço para ele aqui, ó. O nosso alfa. O alfa, ele é medido em... Opa, exagerou, escorregou aqui. O alfa, ele é medido em grau Celsius a menos 1. Grau Celsius a menos 1. Tá? Por que que ele é grau Celsius a menos 1? Porque aqui eu tenho resistividade, aqui eu tenho resistividade também. Então, a resistividade vai embora com a resistividade e eu passo a variação de temperatura aqui para baixo. Né? Um dia eu vou fazer aula de análise dimensional com vocês, aí a gente ensina como fazer esses truquinhos e não ficar decorando tudo. Na verdade, você não tem que se preocupar tanto com isso, você tem que entender os conceitos que estão aqui. Você acabou de perceber que a corrente flui em um meio, né, e essa fluência da corrente, ela não é fácil não, né? Tem uma certa dificuldade, né, ao movimento da carga elétrica. Essa dificuldade é traduzida na grandeza macroscópica chamada resistência. Tá? E a tensão é causadora da corrente. Hoje você aprendeu que existem resistores ômicos e não ômicos. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido.